A história começa com Hiroi-san, a garota mais popular da sala. Ela era a musa da turma, e para um certo garoto, foi amor à primeira vista. Ele já não conseguia mais conter os sentimentos, eram fortes demais. Sem pensar muito, ele simplesmente agiu. Com o coração disparado, colocou uma carta de amor no armário dela. Aquela era a única forma de finalmente colocar para fora tudo o que sentia. Mas sua tentativa romântica terminou em fracasso instantâneo. No dia seguinte, foi rejeitado, e quem trouxe a notícia foi uma amiga da Hiroi. Ela o chamou com um semblante sério, segurando a carta que ele havia escrito. Disse que Hiroi tinha ficado extremamente desconfortável com aquele tipo de situação. Desolado, ficou sozinho na sala de aula vazia. Tentava se convencer de que já esperava por isso, que era o óbvio. Afinal, ela era a musa da turma, adorada por todos, e ele era só um reserva no time de beisebol, alguém irrelevante. Nunca achou que ela sequer soubesse seu nome. Mas mesmo sabendo tudo isso, a rejeição doía demais. E então a viu passando do lado de fora, rindo com as amigas. Seu rosto se encheu de tristeza ao vê-la, e apenas um nome ecoava em sua mente, Hiroi-san. De repente, a amiga de Hiroi voltou e deu um tapa forte em sua carteira. Exigiu saber por que ele ainda insistia, mesmo depois de ser rejeitado. Chamou-o de patético e mandou que parasse de olhar para sua amiga com aquele olhar triste e cheio de lágrimas. O garoto, Tsunaki, só conseguiu dizer que entendia, chamando-a pelo nome Vishizono. Tentando fugir da situação, ele começou a juntar suas coisas para ir embora. Prometeu que não incomodaria mais a Hiroi. Ishizono ficou em silêncio, apenas o observando sair às pressas da sala. Mas, para sua surpresa, Ishizono o chamou e pediu para ele esperar. Então, começou a criticar a forma como ele havia se declarado, dizendo que mandar uma carta de amor era muito sensível. Se queria mesmo conquistar uma garota, tinha que ter sido mais corajoso, como um homem de verdade. Tsunaki, chocado, respondeu que se tivesse feito isso, teria sido preso na hora. Tentou se justificar, explicando o quanto se esforçou para escrever aquela carta. Foi então que Ishizono revelou a verdade, virou e nem chegou a ler a carta. Disse que ele foi rejeitado sem nem ser considerado, e que aceitar isso tornaria tudo mais fácil de superar. Em seguida, começou a listar absolutamente tudo o que, segundo ela, estava errado com ele. Criticou o cabelo, a roupa e até a altura dele. Reclamou das histórias repetidas que ele contava, das notas ruins, da bagunça na mesa. A forma como ele falava alto com os amigos, como tratava as meninas, e até como segurava os achis, tudo foi motivo de crítica. A lista parecia interminável. Tsunaki ficou totalmente paralisado diante do bombardeio verbal. Depois de tudo isso, Ishizono parou de repente, como se tivesse se perdido no próprio discurso. Tentou lembrar sobre o que estavam falando, meio desconcertada. E com um sorriso no rosto, concluiu que era totalmente natural ele ter sido rejeitado, então não precisava se preocupar com aquilo. Foi aí que Tsunaki explodiu. Não aguentou mais e gritou, num misto de raiva e desespero. Virou para ela, completamente frustrado, perguntando por que ela teve que ser tão cruel nas críticas. Ishizono se surpreendeu com a reação dele, dizendo que só estava tentando animá-lo. Ainda acrescentou o surto dele à lista de defeitos e confessou que só se envolveu porque se sentia um pouco responsável. Tsunaki respirou fundo e tentou se acalmar, aceitando que não podia fazer nada sobre o fato de Hiroi não ter lido a carta. Com os olhos marejados, ele revelou o verdadeiro motivo da dor, virou e não precisava mandar uma amiga para rejeitá-lo. Se era para terminar daquele jeito, teria sido melhor que ela mesma o fizesse. Ishizono, irritada ao vê-lo chorar de novo, de repente pareceu ter uma ideia. Disse que, se ele estava tão frustrado, então que superasse a própria Hiroi. Apontando o dedo para ele, gritou que ele devia fazer Hiroi se arrepender por tê-lo rejeitado. Que o objetivo fosse fazer com que ela pensasse que eu devia ter aceitado aquela carta. Mas Tsunaki ainda não fazia ideia de como conseguir algo assim. Foi aí que Ishizono sugeriu uma solução.
Como ele estava no time de beisebol, e Hiroi gostava de garotos atléticos, ele tinha que dar tudo de si e se destacar nos jogos. Tsunaki tentou se justificar, dizendo que era só um reserva e que parecia meio ridículo se esforçar tanto só por vingança. Mas ela gritou que não queria saber. Que se ele continuasse pensando daquele jeito, nunca mudaria. Depois, ela admitiu que Hiroi, na verdade, foi meio falsa com ele. Mas ao se virar para ir embora, lançou o golpe final, um covarde como ele nem merecia um fora de verdade. Aquilo doeu fundo. E naquele instante, ele percebeu o quão patético tinha sido seu comportamento até ali. A partir daquele dia, algo mudou dentro dele. Começou a treinar beisebol com uma garra e uma raiva que ninguém nunca tinha visto antes. Seus colegas ficaram chocados com a transformação. Perguntavam por que aquele garoto, que era tão medíocre antes, agora se esforçava tanto. Ao verem a intensidade no olhar dele, um deles matou a charada na hora e parecia que Tsunaki tinha alguém de quem queria muito se vingar. Sua dedicação foi tão extrema que ele acabou destruindo todas as bolas reservas durante os treinos. Finalmente, o técnico percebeu aquele garoto que sempre treinava sem parar. Nem mesmo a chuva o fazia parar. Ele continuava correndo, determinado, mostrando uma força de vontade inacreditável. Os colegas começaram a admirá-lo, embora ninguém soubesse por quanto tempo ele conseguiria manter aquele ritmo insano. Mas todo o esforço estava começando a valer a pena. Em campo, ele começou a se destacar com jogadas incríveis. Agora os companheiros o viam como alguém indispensável para o time, até brincavam dizendo que ele finalmente estava ouvindo seus conselhos. E, sem que ele soubesse, havia alguém o observando. Escondida atrás da cerca, Ishizono acompanhava cada passo da sua evolução com olhos atentos. E então chegou o tão esperado momento, o grande jogo decisivo. Tsunaki entrou em campo, assumiu sua posição e, reunindo toda a sua força, conseguiu uma rebatida perfeita. O público explodiu em aplausos. Nas arquibancadas, Hiroi aplaudia com empolgação, visivelmente impactada com a jogada. Ao lado dela, Ishizono ficou boquiaberta, sem conseguir acreditar no que acabará de presenciar. A rebatida foi tão certeira que garantiu a vitória do time. Os colegas o cercaram como um verdadeiro herói, elogiando o lance decisivo. O capitão já falava com entusiasmo sobre se vingar da derrota do ano anterior. Tsunaki agradeceu os parabéns, mas também se desculpou. Prometeu continuar se esforçando. No entanto, em sua mente, ele sabia bem que seu verdadeiro objetivo era outro. A pessoa da qual ele realmente queria se vingar e não estava no time adversário. Algum tempo depois do jogo, Ishizono apareceu diante dele com um sorriso no rosto. Ela lhe entregou uma carta, dizendo que era um presente da Hiroi. Tsunaki ficou completamente surpreso, sem saber o que dizer. Ishizono explicou que era mais como uma carta de fã, parabenizando-o pelo sucesso recente. Com um olhar satisfeito, ela perguntou se agora ele estava se sentindo melhor. Afinal, ele tinha alcançado seu objetivo e se vingado de um jeito épico. Ela disse que, a partir de agora, ele podia escolher quem quisesse e até se ofereceu para entregar pessoalmente uma rejeição para Hiroi. Tsunaki ficou visivelmente nervoso e tentou explicar que não fez aquilo por fama. Ishizono riu da resposta, dizendo que ele não podia enganá-la. Com confiança, afirmou que sempre soube a verdade e sua verdadeira motivação era se vingar da Hiroi. Diante da reação dele, Ishizono começou a se afastar, mas não sem antes aconselhá-lo a esperar alguns dias antes de tomar decisões sérias. Disse que ele merecia aquele momento. Porém, antes de ir embora, lançou-lhe um último olhar e disse com firmeza: "E da próxima vez, seja homem de verdade e não responda com uma carta." Ele não precisou de palavras para responder. Seguindo o conselho dela, finalmente tomou uma atitude de verdade. Em um gesto repentino e decidido, a abraçou por trás. Ishizono ficou completamente imóvel, com os olhos arregalados de surpresa. Sem conseguir formular uma frase completa, ela apenas murmurou um "ô idiota", com o rosto totalmente vermelho. Ela tentou argumentar, dizendo que ele estava se confundindo, que estava indo atrás da garota errada. Mas ele se recusou a soltá-la.
Agora mais seguro de si do que nunca, ele disse que só a deixaria ir se ela admitisse que ele era incrível. Ishizono o desafiou com uma última prova. Com os rostos perigosamente próximos, ela lhe deu um beijo na bochecha. Depois explicou o motivo, com um sorriso provocador, e se ele não a soltasse, ela não conseguiria virar o rosto para beijá-lo como ele realmente merecia. Enquanto isso, em algum lugar ali por perto, uma amiga acabou se perdendo. Ishizono lançou uma última provocação, com um sorriso vitorioso e cheio de malícia nos lábios.